A igreja a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, dos versículos 31 a 39. Romanos 8, de 31 a 39. Com toda a reverência à palavra de Deus e com muita atenção, vamos acompanhar a leitura. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, Pai bendito, Tua palavra inspirada foi lida, e nós te pedimos que por amor do Teu nome, o mesmo Espírito que a inspirou seja aquele que esclareça as verdades sublimes deste texto para nós. Abra nosso entendimento, Senhor, abra os nossos olhos, nossos ouvidos, para contemplarmos a maravilha que é a Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, nós precisamos do Senhor, muito mais agora, ó Deus, para compreendermos a Tua voz. Fala conosco, pedimos, em nome de Jesus. Amém. A vida tem muitas incertezas, não é? Você tem incertezas na vida? Eu tenho algumas. Desde crianças até adultos, idosos, todos temos incertezas. Lá em casa, por exemplo, a Sofia não sabe muito bem o que é certeza ainda. Então, se eu pergunto para ela alguma coisa assim, você fez isso? Ela diz, não. Eu digo, tem certeza? Ela, não. Ela não sabe muito bem o que é certeza, mas a idade vai passando e as crianças vão entendendo o que é certeza. Mas ainda assim, muitas incertezas ficam em nossa vida. Adolescentes, por exemplo, têm muitas incertezas. Caminhando aí para ensino médio, o que vão fazer da vida? Qual a profissão? Será que é isso? Será que não é isso? Adultos têm muitas incertezas. Mamães que vão dar à luz em breve têm muitas incertezas, não é? Como é que vai ser? A gente não sabe muito bem as coisas. Mas a fé cristã é uma fé de certezas. Nós temos certezas. A nossa fé é baseada em certezas. E o texto que nós lemos agora, talvez seja o mais sublime texto para dar a você a certeza de que se você é salvo, você nunca será separado do amor de Deus. Nunca. Isso é uma certeza que você deve ter. O que eu quero mostrar com esse texto é que, por causa do amor de Deus evidenciado em Jesus Cristo, os eleitos podem estar seguros e certos de que sua salvação está garantida. Vou repetir. Por causa do amor de Deus, é isso que o texto diz para nós. Por causa do amor de Deus, evidenciado em Jesus Cristo, os eleitos podem estar seguros e certos de que sua salvação está garantida. E eu vou mostrar essa segurança e essa certeza sublimes nesse texto de duas maneiras. A primeira é que Deus é a favor dos eleitos.
Se você é salvo, Deus é a seu favor. Isso está nos versículos 31 a 34. E a segunda verdade é que nada pode separar os eleitos do amor de Deus. Nós vamos começar no versículo 31, no que eu trago aqui, dessa verdade que Deus é a favor dos eleitos. E por isso a sua salvação está assegurada. O versículo 31 diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Paulo aqui inicia uma série de 5 perguntas retóricas, e eu vou explicar o que é isso. Pergunta retórica é aquela pergunta que você não precisa dar resposta, já está clara a resposta. É uma pergunta cuja resposta é autoevidente. Mas ele usa esse recurso literário, no qual o apóstolo Paulo é um mestre, para convencer o seu leitor, para que o leitor chegue às conclusões. E é isso que eu vou tentar fazer, com que você chegue às conclusões que o apóstolo quer que você chegue, por meio de perguntas. Ele diz: o que diremos, pois, à vista destas coisas? Paulo está concluindo alguma coisa. A palavrinha pois aí pode ser: o que diremos então? Tendo em vista estas coisas. A pergunta é: que coisas são estas? Não é isso? E a pergunta, que coisas são essas, pode ser respondida de algumas maneiras. Primeiro, Paulo está com certeza concluindo o que ele disse nos 3 versículos anteriores. Veja aí, Romanos 8, 28. Acompanhe comigo a leitura. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele, o seu Filho, seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. O que a gente diz então? Perceberam? O que a gente diz em vista de tudo coopera para o bem daqueles que foram chamados por Deus e que estão sendo moldados para um bem? Que bem é esse? Parecerem mais com Cristo, o irmão mais velho. Tudo coopera para isso. Porque aos que Deus conheceu desde antes, Ele chamou, Ele justificou e Ele glorificou. E a pergunta que ele vai concluir essa pequena sessão é: o que a gente diz acerca de tudo isso? Mas alguns estudiosos dizem que Paulo não está só concluindo o que o capítulo 8, 28 a 30 diz. Paulo está concluindo muito mais coisas. E eu faço coro com eles. Do capítulo 3 de Romanos, a partir do capítulo 3, versículo 20, Paulo começa a dar a solução do problema de toda a humanidade, que ele mostrou nos capítulos 1 e 2. Toda a humanidade está nivelada por baixo. Todos são pecadores. Todos. Todos merecem a justa condenação de Deus. Todos. E no capítulo 3, versículo 20, ele começa a dar a solução para isso. A justificação pela fé em Cristo. Como é que Deus resolve esse problema de tratar como justo aquele que é injusto? Porque todos são injustos. E Paulo diz que a solução disso foi a obra de Cristo Jesus, que morreu em favor dos injustos. E ele vem tratando desse assunto desde o capítulo 3. No capítulo 4 ele dá exemplos do Antigo Testamento. Abraão creu e foi considerado justo porque creu. No capítulo 5, ele diz, a conhecida passagem: justificados, portanto, pela fé, nós temos paz com Deus. Ele vem concluindo, a justificação nos dá paz com Deus. No capítulo 6, ele diz: o pecado não pode mais nos condenar e nós não podemos viver em pecado, porque nós somos justificados. Nós vamos pecar mais porque nós somos justificados? Claro que não. Nós morremos com Cristo, e nós morremos para o pecado. Capítulo 6. Capítulo 7, lido na liturgia, Paulo destaca a tensão do ser humano. Ainda assim justificado eu peco, e isso é muito ruim. Miserável homem que sou. O bem que eu quero eu não consigo fazer, mas graças a Deus por Jesus Cristo. E no capítulo 8, ele abre uma sessão. Veja aí capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, nenhuma condenação há
por causa de Jesus. Então, Paulo está amarrando toda a sua argumentação para chegar em 8:31 e dizer: o que a gente diz acerca dessas coisas? Especialmente o que ele disse antes. Mas podemos incluir tudo isso, tudo que veio antes. E ele diz isso. Curioso que diremos, o que nós diremos acerca dessas coisas. E o nós aqui, quem são esses nós? São os que Deus chamou, são os que Deus justificou, são os que Deus elegeu. Esses são o nós. Está falhando aí? Vou trocar então. Ok? Ok. Ou seja, quem está falando aqui que Paulo coloca-se junto são os que Deus chamou, os eleitos de Deus. O que nós, e ele convida você para fazer isso, o que nós diremos acerca dessas coisas? E ele continua dizendo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse "se" aí traduzido na sua Bíblia não é uma condição, uma incerteza, tipo uma dúvida, sabe? Se porventura, não é isso. Esse termo na língua grega significa já que. Seria uma melhor tradução. Se você gosta de anotar na sua Bíblia, você pode anotar isso. Já que Deus é por nós, visto que Deus é por nós, uma vez que Deus é por nós, quem será contra nós? Veja, Paulo tem o pressuposto que Deus é a favor dos eleitos. Ele não está cogitando uma possibilidade. E a evidência que Deus é a favor dos eleitos está claramente apresentada lá a partir de capítulo 3, versículo 21, a justificação pela fé. E muito mais, nos 3 versículos anteriores a esse, 28, 29 e 30. Essas são realidades suficientes para provar: Deus é a favor dos seus. Deus é a favor dos seus. E assim Paulo responde à primeira pergunta: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Com outra pergunta. Uma pergunta retórica também, cuja resposta qual é? Ninguém. Se Deus é por nós, como ele já veio explicando, quem será contra nós? Como Deus é por nós. Veja aí, versículo 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? E a linguagem aqui de Paulo começa a ser muito jurídica. Parece que Paulo está em um tribunal. A linguagem é uma linguagem de tribunal. Quem será contra? Por nós. É toda uma questão aqui de lei, de condenação de lei. E Paulo está colocando aqueles que estão lendo em um tribunal e dizendo: quem pode ser contra vocês? E veja, aquele que não poupou traz um eco de Gênesis 22. Sabe o que tem em Gênesis 22? Abraão indo sacrificar seu filho Isaque. Quando ele vai sacrificar Isaque, Deus o impede e poupa o seu filho, o filho da promessa. Milênios depois, no Calvário, o filho não é poupado. A história de Isaque não termina lá. Um filho não foi poupado. E Paulo dá esse argumento: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou a favor dos eleitos. E essa expressão entregou é uma ação divina e uma ação usada naquele contexto, em contextos jurídicos, em contextos de tribunal, uma entrega. Palavra usada nas passagens de entrega de Jesus pelos seus acusadores. É a mesma palavra, Deus entregou o seu filho. E, curioso, tal entrega não foi por toda a humanidade. Veja o que está escrito: por todos nós o entregou. Quem são nós? Deve ser, e com certeza são, o mesmo nós que Paulo falou antes. Os eleitos, a quem Deus predestinou, chamou, justificou e glorificou. Deus entregou o seu Filho por todos nós. É isso.
não pode significar uma abrangência maior. E a seguir, Paulo constrói aqui um argumento do maior para o menor, que é o seguinte: se em favor dos eleitos, Deus fez o mais sublime que poderia fazer, entregou o mais precioso bem que ele tinha, a pergunta de Paulo em seguida é: porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Percebe o argumento? Se eu consigo levantar uma pedra de 1 tonelada, eu vou conseguir levantar uma pedra de 1 quilo. Salvo as devidas proporções, é isso que Paulo diz aqui. Se Deus entregou seu Filho por nós, Ele não te daria todas as coisas suficientes para completar essa salvação? E o que são essas todas as coisas? A que se refere isso? Será que são bens materiais? Que a teologia da prosperidade usa bastante esse texto para dizer que Deus tem que nos dar todas as coisas que nós queremos, porque Ele já deu o seu Filho? Certamente que não, o contexto não nos permite dizer isso. O que são todas as coisas aqui? A plenitude da salvação, o que você precisa para ser conformado à imagem de Cristo. É mais ou menos assim: se Deus já deu o seu Filho por você, você acha que Ele não te atenderia à sua oração de tornar você mais parecido com Ele? Você acha que Ele não atenderia o seu pedido de que você seja mais santo e mais afastado do pecado? Você acha que Ele não atenderia o seu pedido de fazer você mais a imagem do Filho dEle? Ele já fez o mais difícil. Esse é o argumento de Paulo. E Ele faz isso graciosamente. Ele está te formando a imagem de Cristo, de forma gratuita. É graciosamente. Assim, juntamente com Cristo, que foi entregue por Deus ao seu povo de forma bondosa e gratuita, todas as coisas necessárias para conduzir os eleitos a se conformarem à imagem de Cristo serão igualmente, generosamente dadas a eles. Veja que certeza que nós temos: Ele já fez o mais difícil. Ele vai te conformar à imagem de Cristo. Versículo 33 é o segundo motivo pelo qual Deus é a favor dos eleitos. O primeiro, nós já vimos, é porque Deus lhes doa todas as coisas necessárias para a salvação. Por isso que Deus é por você. O segundo motivo é porque Deus os justifica os eleitos. Veja o versículo 33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Terceira pergunta retórica de Paulo, cuja resposta é ninguém. Ninguém pode intentar acusação. Deus os justifica. Expressa essa pergunta de forma clara e evidente. Novamente, o vocabulário de tribunal que Paulo está usando. Quem acusará? E a resposta é: Deus justifica. Aqui, nós sabemos que o cristão pode ser acusado de muitas maneiras e por muita gente, inclusive pela sua própria consciência, não é? Quando nós pecamos, algumas coisas nos acusam. Satanás, que é o próprio acusador, a nossa consciência nos acusa, nos fazendo pensar: puxa vida, acho que depois dessa não vai dar mais. Eu acho que depois desse pecado, estou fora. E Paulo pergunta assim: quem intentará acusação contra os eleitos, se é Deus quem o justifica? A questão é que o próprio juiz pronunciou a sentença no tribunal mais superior, mais alto que pode haver. Não tem instância superior que se pode recorrer, não tem corte superior a esse tribunal, porque o próprio juiz disse: é justo, é justificado, inocente. E aqui eu quero explicar rapidamente o que é a justificação. Porque às vezes a gente ouve termos na igreja e nós não entendemos e ficamos sem entender. Justificação pela fé é quando Deus declara, é uma declaração jurídica de que você não tem culpa mais. Poxa, mas eu tenho culpa. Pois é, por isso é uma declaração. É uma declaração porque você é revestido da justiça de outro. Cristo, o homem perfeito, que obedeceu a Deus em tudo, cumpriu todas as exigências da lei, que você não consegue, nem eu. Ele assume e toma sobre si os seus pecados, e por isso ele é, de forma justa, condenado. Quem crê nele
é justificado. Ou seja, o juiz bate o martelo e vê você revestido da justiça de Cristo e diz: não tem como acusar, não tem acusação que pode ser contra. Ele está revestido de Cristo. Isso é justificação. E Paulo responde: quem pode condenar? A resposta é ninguém, porque Deus justifica em Cristo. Veja a obra da justificação, maravilhosa justificação em Cristo. Portanto, não há insistência, não há como insistirem em nos acusar, inclusive a sua própria consciência. Você é justificado, você foi revestido da justiça de Cristo, e Deus declarou você justo, não há tribunal acima dele. Louvado seja Deus por isso, pela nossa justificação. E ainda que Satanás nunca pare de incomodar os justificados, falando a nossa consciência, lembrando-nos dos nossos pecados, dizendo que nós somos fracos e que não merecemos estar em comunhão com Cristo, Paulo dá certeza aos seus leitores de que nada disso tem valor diante da justificação, porque os méritos de Cristo foram creditados a quem crê nele. E perante o juiz, eles estão justos. Quem pode acusá-los? Qual é a resposta? Ninguém. Ninguém pode acusá-los. O versículo 34 dá outro motivo para o qual Deus é a favor dos eleitos. Por quê? Porque Deus, pela obra de Cristo, os livra da condenação. Veja o versículo 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, e aqui o antes pode ser melhor traduzido por ou ainda mais. Quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Veja, Paulo vem dizendo, vamos concluir o nosso raciocínio. O que a gente diz acerca de tudo isso? Deus é por nós. Como é que ele explica que Deus é por nós? Porque ele é a favor dos seus, dando o mais difícil, e dando todas as coisas que ele poderia dar. Deu seu Filho, e dará tudo o que você precisa para levar a cabo essa salvação, a sua santificação. Que mais? Porque Deus é a favor dos eleitos? Porque Deus os justifica em Cristo. E porque Deus é a favor dos eleitos? Porque em Cristo nada pode condená-los. Irmãos, a morte de Cristo, que é o primeiro argumento que Paulo diz aí, quem os condenará? E ele dá 4 argumentos. Cristo morreu, ressuscitou, está sentado à direita de Deus e também intercede por nós. O que tem a ver a condenação ou a impossibilidade de nós sermos condenados com a morte de Cristo? O fato de que Cristo já foi condenado em nosso lugar. Portanto, quem os condenará? A morte de Cristo, que é o argumento que Paulo usa, em outras palavras Cristo já morreu por eles. Cristo já foi condenado por eles. Veja o versículo 1 do capítulo 8. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora veja o versículo 3 do capítulo 8. Porque o que foi impossível à lei, no que estava enferma pela carne, ou seja, nós não conseguimos obedecer à lei porque a nossa carne é doente, a gente não consegue. Isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa no tocante ao pecado. E com efeito, de fato, condenou Deus na carne de Jesus o nosso pecado. A pergunta é, se Cristo já morreu pelos nossos pecados e foi condenado, quem nos condenará? Outro já foi condenado em nosso lugar. Essa é a primeira resposta que Paulo dá a é impossível sermos condenados. Cristo pagou a nossa pena, satisfatoriamente. O segundo motivo é a ressurreição de Cristo. Cristo morreu, versículo 34, ou ainda mais, quem ressuscitou. É a segunda razão apresentada aqui. Veja, por que a ressurreição de Cristo é um argumento de Paulo para dizer, ninguém pode te condenar? Porque os que creem em Cristo estão em Cristo, foram unidos a Ele, tanto em sua morte, quanto em sua ressurreição. Você que está unido a Cristo,
Você ressuscitou com Cristo. É isso que Paulo diz em Romanos 6. Por isso, a condenação não pode mais chegar a você, porque a ressurreição de Cristo foi a batida do martelo final de Deus dizendo: é um justo, porque o pecado não pode reter, a morte não pode reter quem não tem pecado, por isso ele ressuscitou. Se você está nele, você ressuscitou com ele, isso prova que você não pode ser condenado. Cristo ressuscitou pela nossa justificação, porque nós estamos nele. Se morremos com ele, ressuscitamos com ele. Quem condenará? Ninguém. O terceiro motivo, a terceira razão é porque Cristo está assentado à direita do Pai. Sabe o que isso significa? A exaltação de Cristo. Quando Cristo subiu aos céus, isso significou honra, poder, glória, majestade, toda Ele se senta à direita de Deus. Ele está assentado à direita de Deus, o Rei de todo o universo. Esse que morreu por você, que ressuscitou por você e que foi exaltado e está à direita de Deus. A quarta razão, intercede por você. Já parou para pensar que Cristo intercede por você? O Rei Supremo do universo pede a Deus por você. João 17, ele faz uma oração pedindo pelos seus. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Ele ora por você. Quem vai te condenar? O seu advogado está do lado do Pai. A ele tem toda a honra e glória e domínio, e ele é seu advogado. Qual é a resposta para quem nos condenará? Ninguém. Ninguém pode nos condenar. Tenha esta certeza. Tenha esta certeza. A intercessão de Cristo por seu povo é a sua função de sumo sacerdote. Ele está entronizado nos céus, com o fim de ser o eterno advogado e intercessor do seu povo. Ele nos representa diante de Deus. O nosso Salvador não é somente o nosso juiz, Ele é nosso advogado. Ele está a cada minuto nos defendendo diante de Deus. É tolice nos preocuparmos com acusações. Quem pode nos condenar? Ninguém. Veja então, a maneira como Paulo desenvolve a sua argumentação e demonstra aos seus leitores salvos que de forma alguma eles podem ser condenados. Cristo já foi no lugar de vocês, já ressuscitou, provando que Ele não tem pecado, e vocês, portanto, que estão neles, estão justificados, declarados justos diante de Deus. Que acusação pode ter contra vocês? Que condenação pode ter contra vocês? Nenhuma. Que certeza de salvação que nós temos. Diante disso, nós não podemos ficar incertos. Se você é crente, se você crê no Senhor Jesus, saia daqui certo de que você é salvo. Quem pode te condenar no tribunal de Deus? Se Cristo morreu por você, ressuscitou por você, está sentado à direita de Deus, pedindo ao Pai por você. Se Deus fez tudo por você, o mais difícil que foi entregar o seu filho, Ele não daria a você tudo o que é necessário? Ele te justificou. Tenha esta certeza, Deus é por você. O segundo ponto do nosso texto começa no versículo 35, vai até o 39. O que eu estou falando aqui, vamos lembrar, que a segurança e a certeza inabalável da salvação estão demonstradas aqui em duas afirmações. Deus é a favor dos seus, e nada pode separar os eleitos do amor de Deus. E como é que essa segunda parte começa? Versículo 35, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Essa é a última pergunta das 5 que Paulo faz. E é retórica de novo, qual é a resposta? Quem? Ninguém, nada pode nos separar. Mas algumas circunstâncias difíceis podem trazer dúvida, não é? A gente sabe que é. Depois da aula de hoje, nós falamos um pouco sobre a morte, e nós falamos um pouco disso. Será que a gente pode ter certeza? Porque o pecado é tão ruim.
Às vezes a gente está tão fraco, passa semanas fraco, passa semanas com dúvidas. É esse o texto para você. Será que alguma tribulação pode te separar do amor de Cristo? Veja, e aqui algumas palavras são importantes. Tribulação é alguma coisa na língua grega que pressiona, que oprime, tem a ver com espremer. Imagina uma situação que te espreme, que te pressiona. Será que isso pode te separar do amor de Cristo? Ou angústia é algo de dentro, uma sensação interior muito ruim, algo que é muito dificultoso, interno. Uma angústia interior. Perseguição é claramente um sofrimento infligido aos eleitos, pelos que são de fora, por causa do amor deles a Cristo. Será que isso pode separar do amor de Deus? Será que alguém que está sendo perseguido pode ser separado do amor de Deus, ainda que tenha essa sensação? Não! Porque já foi respondido. Ninguém pode condenar. Ninguém pode acusar os eleitos. Fome ou nudez, referências à privação das coisas. Será que passar fome ou não ter vestes é um sinal de que Deus não te ama? A resposta é um sonoro não. Porque isso não pode separar você do amor de Deus. Perigo ou espada dizem respeito ao sofrimento que decorre da violência física e até mesmo a morte. Espada aqui é morte. É a arma de execução dos soldados romanos. Todos os itens dessa lista, até esse momento que Paulo escreve, foram experimentados por ele. Todos. E ele iria experimentar a espada em breve. Ele sabia o que ele estava falando. Ele sabia o que ele estava falando. Aqui não é alguém falando do gabinete. Aqui é alguém falando com as costas marcadas por açoites, por apedrejamentos. É alguém que viveu isso. Tribulações, angústias, perseguições, perigos e a própria morte ele iria experimentar. Se tinha alguém que pudesse testemunhar que nenhuma dessas coisas pode separar o cristão do amor de Deus, é Paulo. E ele reforça que nada pode separar os eleitos do amor de Deus, nenhum tipo de tribulação ou sofrimento, nem a morte, citando no versículo 36, o Salmo 44, 22. Veja lá, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. O que Paulo está dizendo, citando o Salmo 44, 22, é que sofrimento não é novidade para nós. Eu não sei que tipo de cristianismo algumas pessoas querem, do pare de sofrer. Paulo está dizendo que nunca foi novidade morrer por amor a Deus. Nunca foi novidade. Por amor de ti, nós somos expostos à morte todo o dia, ou o dia todo mesmo, que é uma boa tradução, expressa bem o que o hebraico disse lá no Salmo. Não é simplesmente todos os dias, é o dia inteiro. É uma realidade sempre presente. Mas eu não estou sendo perseguido de morte. Mas há uma morte que você está vivendo todo dia e o dia todo. Sabe qual é? A morte de si mesmo. Quem não tomar a sua cruz e me seguir não é digno de mim. Tomar a cruz é morrer para si. Mas isso nunca foi novidade. Os cristãos são expostos à morte. O povo de Deus sempre foi ameaçado de morte. E é isso que Paulo está reforçando o seu argumento. Nada pode separar os eleitos do amor de Deus. Nenhum tipo de tribulação ou angústia. Nada. E no versículo 37, ele diz: em todas estas coisas, que coisas? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Essa palavra pode ser traduzida como superconquistadores. É como se o amor de Deus
caminhasse por esse corredor e o eleito está lá no final, e é um caminho livre, o caminho livre, nada pode barrar esse amor de Deus. E aí o sofrimento entra e Paulo diz, o sofrimento que entrou, nele nós somos vencedores. Ele vai fazer parte também do amor de Deus por nós. A angústia também vai fazer parte, a fome, a privação, o perigo, a espada, isso tudo vai fazer parte, porque nessas coisas, nós somos mais do que vencedores. É uma vitória muito grande. Sofrer por Cristo, até experimentar martírio por causa dele, não é derrota. Cristo na cruz não foi derrotado, ele venceu. E porque nós estamos nele, morremos com ele, nós somos mais do que vencedores, até nas tribulações. Porque nós conseguimos? Não, por meio daquele que nos amou. Mais que vencedores. Em todas estas coisas, é uma vitória abrangente, em todas as instâncias de sofrimento, de angústia, de tribulação. E curioso, não é que nós seremos mais que vencedores, já parou para prestar atenção nesse tempo desse verbo? Em todas as coisas, nós somos. Irmãos, os nossos sofrimentos do dia a dia, as tribulações que chegam a nós, as privações, tudo isso são meios de Deus demonstrar que nós somos dele e que nós somos mais que vencedores nessas coisas. Não é que elas vão acabar, não é que toda doença vai ser curada, não é que todo sofrimento vai acabar amanhã, é porque isso não pode nos vencer. Isso não pode vencer o que Cristo fez por nós. Essa lista de adversidades não pode vencer quem é mais que vencedor. Ainda que morramos. Os degolados por Cristo no Oriente Médio não estão sendo derrotados. Eles estão vencendo. Eles estão vencendo. Porque Cristo venceu por eles. A morte não os derrota. E Paulo termina. Porque eu estou bem certo, versículo 38 e 39, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja só, Paulo encerra a sua argumentação com uma afirmação categórica de sua certeza. Na língua portuguesa a gente não consegue visualizar muito bem a qualidade disso que Paulo fala. Que ele fala, pois eu estou bem certo, não é? Que diz aí o versículo 38. Na língua grega, o verbo dá uma ideia disso aqui, ó. Eu fui convencido e continuo. Eu fui convencido e continuo. Algo que já aconteceu e que tem efeitos. Eu estou certo. Eu sei. Eu soube e continuo sabendo. E até quando Cristo voltar, isso vai ser lido. Eu sei e continuo sabendo. Eu sei e continuo sabendo. De que nem morte. E aí ele apresenta uma lista de expressões, 10 expressões, relacionadas aos poderes desse mundo. Poderes visíveis e invisíveis. Ele os organiza em pares, exceto 2. Que não podem separar o cristão do amor de Deus. Morte e vida. Morte, considerada no Antigo Testamento, algo que separava os homens de Deus. Mas nem a morte, por qualquer motivo que venha, perseguição ou doença, nem isso pode te separar do amor de Deus. O casamento é a união mais forte que um ser humano pode ter com o outro. E o que nós prometemos que os casados? Até que a morte nos separe, não é? Nem a morte separa o amor de Deus por você. Nem isso separa. Nem a morte, nem a vida. Ou seja,
com todas as suas distrações, a vida com suas provações, com suas perturbações, com os acontecimentos, com as suas eventualidades, com os seus atrativos, nem a vida pode se separar do amor de Cristo, nem anjos e principados, o próximo par que Paulo coloca aqui, ele está se referindo muito possivelmente a espíritos bons e maus, anjos e demônios. Tem uma certa teologia da batalha espiritual que diz que o demônio pode te derrotar. Acho que faltou ler esse texto. Nem anjos, nem demônios pode separar do amor de Deus, nem principados. Não são poderosos para isso. Nenhum poder espiritual é capaz de separar o cristão do amor de Deus, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os eventos, nem as circunstâncias do agora, da linha do tempo, agora ou do futuro. O tempo presente com seus problemas, o tempo futuro com seus presságios, situações que ocorrem no tempo, nada disso pode separar você do amor de Deus, nem poderes, aqui um termo que fica sozinho nessa lista, provavelmente aqui outra referência a seres espirituais, ou até a poderosos governantes, nem eles podem te separar do amor de Deus, nem altura ou nem profundidade, extensão vertical da existência, nem o que está no céu ou acima do céu, nem o que está na terra ou abaixo da terra. Veja a amplitude que Paulo coloca, nem presente, nem futuro, nem coisas, nem altura, nem profundidade, nem poderes celestiais, nem seres invisíveis, nem governantes, príncipes desse mundo, nem qualquer outra criatura. Aqui não tem mais o que falar. Se sobrou alguma coisa na sua lista, Paulo tira. Nem qualquer outra criatura. A ideia é finalizar aqui com uma abrangência total. Nenhum ser ou coisa de toda a dimensão da existência tem poder de barrar o amor de Deus aos seus eleitos. Paulo está incluindo tudo. E talvez você possa falar, Guilherme, mas tem uma coisa que pode. O pecado. Pensou nisso? Vamos voltar para a primeira parte? Deus te justificou. O que é a justificação? Ainda que o seu pecado aconteça, Deus te reveste da justiça de Cristo e diz: inocente, nem o pecado pode te separar. Isso é certeza. Isso é certeza de salvação. Nada. E o apóstolo encerra mencionando novamente o amor de Deus. Veja como ele troca os termos. O amor de Cristo, amor de Deus. Amor de Cristo, amor de Deus. É uma evidência de que Cristo é Deus. O ser divino nas duas pessoas. E esse amor de Deus só pode ser experimentado em Jesus Cristo. Só. Que está em Jesus Cristo. O amor de Deus não está em você conseguir um emprego. Essa não é a evidência do amor de Deus, porque tem gente que não tem emprego, mas nada pode separá-lo do amor de Deus. Enfermidades, também não. E aqui, Paulo conclui que nada, absolutamente nada, não tem essa palavra aí, mas é nada. Nós chegamos a essa conclusão, nada pode nos separar do amor de Cristo, porque esse amor é dirigido aos que Ele chamou, justificou, predestinou e glorificou. É esse amor direcionado aos eleitos. O que esse texto nos diz hoje, meus irmãos? Mais do que já disse. Primeiro, que você pode descansar, se você é um eleito de Deus. Quem pode te acusar? Quem no tribunal do juiz superior pode te condenar? Nada, ninguém. O teu pecado não tem poder contra isso. Não é superior. Então vamos pecar? Claro que não, porque a gente está lendo Romanos 8. Se você leu Romanos 6, já foi resolvido isso. Nós morremos para o pecado e ressuscitamos como novas criaturas. Nossa vida é essa agora, é uma nova vida em Cristo. Que apesar dos pecados, sofrimentos, tribulações,
isso não pode tirar o amor de Deus por nós, isso não pode mais nos condenar. Outra coisa que nós podemos aprender com esse texto, que sofrimento faz parte da nossa vida, meus irmãos. Não se iludam. Deus te ama quando você está doente também. Deus te ama quando as coisas dão errado, ao nosso ver. Mas Ele falou um pouquinho antes que tudo coopera para o bem. Que bem é esse? Formar você à imagem de Cristo. Quando vem uma enfermidade, quando vem uma situação adversa, Deus está moldando você, está esculpindo você. Esculpir, se uma estátua pudesse falar, dói. Mas o resultado final é a imagem de Cristo. Por isso que dói na gente. Que a gente está sendo moldado. Esse é o bem para o qual Deus nos predestinou. Não olhe para o sofrimento com outros olhos. Olhe para o sofrimento, para as tribulações da vida, com os olhos de que Deus está usando isso para te conformar à imagem dEle. E isso não te separa do amor dEle. Nele, sofrimento, você é mais que vencedor. Por meio daquele que te amou. Eu quero deixar com você essa certeza hoje. Eu quero te dar essa certeza muito explícita hoje. De que você tem garantias de Deus. Tem certezas de Deus quanto à sua salvação. Isso tem que te confortar hoje. Consolar você. Se você está desanimado, desencorajado a viver a vida cristã, lutando contra o pecado, desanimado às vezes, a permanecer firme na fé, esse texto é uma injeção de ânimo para você. Nada pode separar do amor de Deus. Descanse nisso, meus irmãos, descansem nisso. E claro que essa passagem tem que nos conduzir a louvar a Deus, a dizer glória a Deus. Eu sei que a gente não é muito disso, mas depois que você olha isso aqui, você diz, glória a Deus, porque nada nos condena. Louvado seja Deus. Isso é motivo de exaltação, aquele que pagou por nós. Glória a Deus. E um alerta para você que não é de Cristo. Se Deus não é por você, Ele é contra você. E essa é uma verdade bíblica. O que eu tenho para falar para você é creia e se arrependa. Creia e se arrependa. Porque vai chegar o dia final, diante do tribunal de Deus, em que o juiz vai julgar. E o julgamento vai ser, os que estão revestidos da justiça de Cristo vão ser declarados justos. Não porque merecem, mas porque Cristo os justificou. Os que não estão, que não creram, serão condenados e experimentarão a ira do Cordeiro. Creia hoje. Nós não sabemos, nós temos incertezas na vida. Lembra que eu comecei falando disso? Você não sabe que dia você vai ser chamado, ou você não sabe quanto tempo você tem. Creia hoje. E seja salvo, justificado. E se você crê, você vai ter essas certezas aqui. Nada te condena, nada te acusa, nada te separa do amor de Deus. Cuidado, você que não crê. Hoje é o dia. Deus não negocia com sua palavra. Ele vai condenar os que não estão justificados em Cristo. Por fim, eu quero ler uma tradução Góis atualizada, não sei se eu posso chamar assim. Lá no seminário, a gente tem um exercício de fazer uma tradução nossa, do texto. Uma tradução mais na linguagem coloquial, uma linguagem mais simples. E eu fiz essa tradução. Eu quero que você ouça, porque eu acho que expressa, não, claro, bem, mas talvez expressa o que o texto diz para nós. Quero que você ouça com muita atenção, não se distraia agora. O que esse texto nos diz? O que nos resta dizer depois de tudo isso? Já que Deus está do nosso lado e a nosso favor, quem se atreve a ser contra nós? Ninguém. Se Ele fez o mais difícil, que foi entregar o seu Filho para morrer por todos nós, vocês acham que haveria alguma coisa que Ele não nos daria de forma livre e espontânea? É claro que não. Quem ousaria acusar os escolhidos de Deus, se é o próprio Deus quem os declara sem culpa? Ninguém.
Quem ousaria nos condenar? Nós que somos eleitos de Deus, já que Cristo morreu por nós, ressuscitou por nós, está sentado agora à direita de Deus e intercede por nós, quem ousaria nos condenar? Ninguém, é óbvio. Quem pode nos separar do amor de Cristo? Será que os problemas, as tristezas, os sofrimentos, a perseguição, a despensa vazia, a falta de roupa, a pobreza extrema, o perigo, ou até mesmo a morte, podem fazer isso? É claro que não podem. As Escrituras mesmo dizem, por causa de ti estamos em perigo de morte o dia inteiro, iguais a ovelhas que são levadas para o matadouro, mas nada disso nos intimida, porque temos uma super vitória, mais do que garantida, por causa do amor de Cristo por nós. Sabem, eu tenho uma convicção profunda, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o que acontece agora, ou o que acontecerá no futuro, nem as autoridades, nem os poderes espirituais, nem alguma coisa no céu ou acima dele, nem alguma coisa abaixo da terra, nem qualquer outra coisa criada, existente na criação, poderá nos separar do amor de Deus, e esse amor está em uma pessoa, Jesus Cristo, nosso Senhor. Louvado seja Deus. Saia daqui com a certeza de que nada pode separar você do amor de Deus. O problema foi totalmente resolvido por Cristo, sua justiça. Apegue-se ao Senhor Jesus, descanse no Senhor Jesus, apegue-se a Cristo. O seu pecado não te condena mais. Vamos cantar, quem nos separará do amor de Cristo? Vamos ficar em pé, cantar este cântico que expressa essa passagem bíblica tão preciosa para nós. O que nós podemos dizer à vista dessas coisas? Louvado seja Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, Fome ou nudez, perigo ou espada, quem nos separará do amor de Cristo? Pois eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada, quem nos separará do amor de Cristo? Pois eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente ou do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor.
está em Jesus Cristo. Nada, 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 nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Nada, 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 nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar. Ei, do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. que está em Jesus Cristo. Nosso Senhor.